A minha voz mudou? Não? Nem o meu joelho. Nem o meu joelho, infelizmente. Entende? Então, a gente não consegue ficar em pé o tempo todo. E eu estava com a ponteira, obrigado. Não consigo ficar em pé o tempo todo, então a gente traz um banquinho de casa. Bom, hoje é um dia super especial. O Giro falou para não me fixar no tempo, até umas 11 horas, a gente entende, mas vamos fazer dentro do prazo, claro. Já estourou o tempo aí com 20 minutos, a gente fala 1 hora. Hoje é um dia especial por causa do aniversário da Casa Esperança. E eu tinha uma palestra que eu falava para o Gino que eu ia fazer, uma palestra que tinha muita comicidade, coisas cômicas. E eu cheguei a pensar em fazer essa. Mas ela não estava à altura, realmente, da importância do dia. Então, eu mudei, para ser sincero, Gino, eu acabei fazendo uma palestra nova no domingo. E é essa que eu gostaria de apresentar para vocês. Ela se chama A Colcha de Retalhos. É uma ideia que eu vou tentar recuperar mais ao final. A Casa Esperança, de fato, completa 17 anos. Só que para mostrar o que ela significa, é preciso dizer coisas que vêm de dentro da alma da gente e da alma de todos aqueles que frequentam a casa. Porque isso é uma coisa, é uma dádiva. Você fala, 17 anos só? Não, 17 anos é uma luta. Ele falou ainda há pouco sobre toda essa trajetória, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre coisas que são importantes e que acontecem aqui na casa através do estudo da doutrina. E eu começaria dizendo exatamente isso. Doutrina é prática de vida. É claro que a doutrina tem teoria, mas não é só teoria. A doutrina é prática de vida. Se a gente pegar esses livros que são importantes para nós, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra mediúnica do Chico, através de Emmanuel, de André Luiz e outros, vocês vão ver que tem muita coisa de mistério. Eles explicam sobre a mediunidade, sobre a origem dos espíritos, eles explicam sobre coisas da ciência, mas no fundo, o que se deseja? Se deseja que a gente tenha uma prática de vida. E por que isso? Porque toda religião é teândrica. Eu vou explicar essa palavra, teândrica. Ela é Theos, Deus, na sua essência, e Andros, o homem, no seu objetivo. A religião existe por quê? Porque um ser especial um dia veio aqui e disse as coisas para que o homem seguisse essa prática. E com isso, no nosso caso, ele ganhasse evolução. Aonde isso se pratica? Se pratica nas casas espíritas. Elas fazem isso, elas dão caminhos de prática de vida, como esta casa faz. Viver espiritualmente é ter consciência de que dentro de nós, né, nós temos o poder de desenhar o destino através de uma centelha viva que nós temos dentro de nós. Nós temos o poder. Isso não significa que nós temos a certeza que vamos fazer isso. Então a gente precisa desenvolver esse poder. A gente precisa fazer com que esse poder desabroche, venha para fora. Esse poder nos dê força. E aonde a gente faz isso? Onde a gente mantém acesa essa centelha divina? Quem nos ensina? A Casa Esperança faz isso. Daí a sua importância. 17 anos fazendo isso. 17 anos trazendo prática de vida. 17 anos tentando manter acesa a centelha que está no coração de cada um.
para que a gente se sinta melhor. Eu estava ligado à doutrina espírita antigamente, depois eu me afastei e voltei agora. E havia naquela época, e ainda há, uma corrente de pensamento dentro do meio espírita que acredita só no seguinte: é preciso sofrer. Por quê? Porque esse é um mundo de expiação, esse é um mundo imperfeito, então é preciso sofrer. Não, o espírito é aquele que sofre. Parece a igreja medieval. Você tinha que sofrer. Eu não acredito muito nisso. Desde que o mundo, é claro que a dor nos ensina, mas eu pergunto, só ela nos ensina? Todo sofrimento é bom? Já foi abordado isso aqui. Nós temos sofrimentos ruins, péssimos. Nem todo sofrimento é bom. O invejoso que sofre porque tem inveja de você é um péssimo sofrimento, não eleva ninguém. Não, o sofrimento faz subir, faz crescer. Não. Aquele indivíduo maldoso que pratica o mal, pratica o mal para 10 pessoas, só conseguiu 9. Então ele fica com ódio e sofre porque faltou um. Não é um bom sofrimento. Aquele cara que não acha o último gole da bebida e sofre por isso, não é um bom sofrimento. Então sofrer nos ensina, não há dúvida. Mas eu prefiro acreditar em outra coisa. Em vez de é preciso sofrer, eu acho que é preciso sentir. Sentir o sofrimento, claro. Mas é preciso sentir também a alegria, a emoção. Todas essas coisas nos fazem sentir coisas boas, sentir coisas que nos ajudam a evoluir. E hoje, realmente, para falar na Casa Espírita, nesta semana, nesse dia, eu queria falar sobre o sentir. Não todos os sentires, mas o sentir. Que sentir? Sentir a vontade de ser mais. Viemos para isso. Sentir a centelha divina que nos habita. E sentir as marcas que a vida nos traz. Porque elas ficam com a gente. Nós vamos ver isso. O ponto de partida vai ser a internet. Que eu falei para você que ia tirar da internet algumas coisas sorridentes. Mas eu preferi tirar algumas coisas. Eu uso isso em cursos de treinamento. O Marcos do Hospital Santo Amaro está aqui. Nós acabamos de terminar um ciclo de treinamento para as atendentes do Santo Amaro. Eu tirei isso de cursos, não essas que eu vou mostrar, mas a gente tira na internet coisas interessantes. Muita coisa que veio pela internet não serve para absolutamente nada. É um lixo. Mulheres nuas. Minha esposa está ali. Eu nem olho, meu bem. Juliana Paz, deleto imediatamente. E o Janequine também, senão vão pensar que eu estou fazendo outra. Você está entendendo? A gente deleta essas coisas, mas outras mensagens, outros filminhos, dependendo da leitura que a gente faz, caramba, eles nos ensinam coisas que valem a pena refletir. Eu escolhi 3. 3 que vão nos fazer sentir. Tenho certeza disso. Tá? Para cada uma dessas escolhas, terá um comentário pontual dentro da doutrina. É como se fosse uma colcha de retalhos mesmo. Um retalho, costurado no outro, e assim vai. Eu espero que a gente consiga falar sobre a casa e sobre a doutrina em cima desses exemplos. Primeiro deles responde esta pergunta: que ser humano é aquele que não procura fazer de si e do mundo algo melhor? Que ser humano é esse?
Que ser humano que é, tá bom assim. Que ser humano é esse que, deixa rolar. Deixa a vida me levar. Já falei uma vez sobre isso. Que ser humano é esse ser humano que não melhora o mundo, melhora a si mesmo. Eu trouxe um filminho, ele é em japonês. Então os caras vão ficar, mas eu suspendi a imagem porque tem a tradução embaixo do que é fundamental. Mas a historinha por si só, ela é autoexplicativa. Esta é uma pessoa que faz mais. Nem todos são assim, mas esta é uma pessoa que faz mais. Querem ver? E na sua vida, qual é o seu maior desejo? Ao final tinha uma frase em inglês dizendo assim: believe in good. Acredite no bom, no bem. Por quê? Porque isso é que faz as coisas crescerem. Faz você crescer. Sabe, ser mais é da natureza humana. Nós viemos aqui para isso. O Gino fala toda hora isso aí. Viemos para fazer o 3º ano. No fim, temos que passar para o 4º. Porque se a gente não passar para o 4º ano, volta para fazer o 3º ano de novo. Então nós viemos aqui para fazer o quê? Para crescer, para passar, para evoluir, para ser mais. E como sempre, Emmanuel, ele vem e mata a charada. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz o seguinte: além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir. O trabalho e obrigação é o que você faz para receber o seu salário.
toma lá da cá. Mas você pode fazer mais. O que? Eu posso servir. Eu posso emprestar aquilo que eu faço uma dose bastante grande de carinho, de ideal, de atenção. E Emmanuel mais para frente diz: o trabalho e a obrigação transformam o ambiente. É verdade. Um jardineiro que faz um jardim, não tinha flor, passou a ter flor, mudou o ambiente. Um pedreiro que constrói um muro, mudou o ambiente. Um professor que ensina, muda o ambiente interior do seu aluno. O lixeiro que passa aqui, muda o ambiente. Mas o trabalho e o serviço, ele transforma o homem. Ele transforma o ser humano. Ele transforma quem recebe o serviço que você pratica. E transforma você, através da felicidade íntima de ter servido alguém. No fundo, o que Emmanuel diz aqui é exatamente o que foi falado sobre o Gino, sobre caridade. Não é só o pão, não é só a esmola, não é a propriedade material, mas é a caridade espiritual. No fundo não é o ter, mas o ser. Isso é que nos modifica. E ontem ele falou: a caridade ligada a nós nos acompanha como riqueza no outro mundo. Tem riqueza para este mundo, tem riqueza para o outro mundo que é diferente. Não são os bens, o dinheiro, mas é outro tipo de caridade. Aquela caridade que fica emplastada na gente quando a gente tem o ideal de servir. O que mais esse filme nos mostra? Esse filme nos mostra que as emoções são contagiosas. Elas são contagiosas. O medo contagia, a dor contagia. Mas a atitude daquele japonesinho contagia. Eu vi no rosto de algumas pessoas, inclusive no seu, Valério. Eu vi no rosto das pessoas que muitos se emocionaram, principalmente quando aquele homem do óculos balançava dizendo: está perdendo dinheiro, a menina chega vestida, porque realmente ele fez isto acontecer. Então as emoções, elas contagiam as pessoas que estão à nossa volta. Veja bem, se um filme é gerador de emoções, imagine você então. A gente conhece pessoas assim, pessoas que têm uma aura maravilhosa, brilhante, expandida. Quando elas chegam, a gente se sente bem. A gente quer esse tipo de pessoa com a gente, quer ser amigo dessa pessoa, quer trabalhar com essa pessoa, quer conviver com essa pessoa na nossa família. Mas existem outras pessoas tem uma aura pequenininha assim, escura para dedéu. Quando ela chega, você já se afasta. É aquela história: chegaram para trabalhar. Como é que foi o seu final de semana? Ih, rapaz, não tinha dinheiro, não pude sair, estava sem nada, mas eu tinha um livro para ler, eu li, assisti um filme bacana na televisão. Não foi o que eu queria, mas valeu a pena. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a... que legal. Aí chega outra: como é que foi o seu dia, seu final de semana? Fui no Hopi Hari. Foi no Hopi Hari. Foi legal? Mais ou menos. Tinha fila. Bom, mas você queria o quê, pô? Não tinha fila, demorava. Com quem você foi? Eu fui com a Patota e fui com o Inácio, meu namorado. Pô, que legal, então, hein? Sei lá, eu não é o que eu pensava. Você está entendendo? Então tem pessoa que nada tá bom. Aí a turma fala: vamos trabalhar. E fala: ih, estou com uma dor de cabeça hoje, vê se você faz um pouco aí para mim. Que remédio? Não. Se tivesse com dor de cabeça, queria remédio. Não é porque não quer fazer absolutamente nada. Então existem pessoas realmente que são destrutivas. São pessoas que
não contagiam através da emoção. O André Luiz disse uma coisa fantástica. Ele falou: a vida vem de Deus, mas a convivência vem de nós. Tem um trecho que não dá para eu ler aqui, ficou bem aqui atrás, do Céu e o Inferno, que diz exatamente isso, gente. Que realmente o ser humano somente se realiza se tiver em sociedade. E como na vida os semelhantes se atraem, na ciência não, positivo ou negativo é que se atrai, mas na vida os semelhantes se atraem, o grupo de pessoas que se atrai são os iguais. Nós estamos falando aqui da nossa juventude que vem aqui. Curiosamente, no passado, as religiões tinham suas escolas. As escolas religiosas católicas, os irmãos laçalistas, os irmãos salesianos, os diocesanos. Então quem era cristão, católico, punha na escola cristã. Por quê? Porque a mensagem era a mesma. Hoje parece que os adventistas fazem isso. Por quê? Porque é importante que a gente esteja na mesma sintonia. Tem pessoas que não se sentem felizes vendo os outros estarem felizes. A Vila Sésamo é um programa, eu assistia com os meus filhos, que já são mães, pais. E eu assisti um dia, uma vez, o Enio, que é um personagem para cima. Ele recebe uma ligação. Alô, é o Enio? É o Enio. Não diga, vocês foram na praia? Puxa, que bacana. Sei. Mas tinha muita estrada, ficaram na estrada 3 horas. Puxa, que pena, que triste, não deu certo. Não, depois passaram, que bom. Chegou em Santos, chegou. Choveu, então ninguém diz, que azar. Mas a meio-dia saiu o sol, e todo mundo foi para a praia, Pô, que legal, puxa, que bom, hein? Um abraço, pum, desligou. E o Garibaldo, que estava do lado dele, falou: quem que era? Ele falou: não sei. Pô, mas você falou com o cara, não sabia? Ele falou: mas por que eu não posso ficar feliz com a felicidade dos outros? Tem gente que não fica feliz com a felicidade. Não fica. Está feliz? Está. Que ótimo, por que eu não posso ser assim? E nessa hora ele faz um duplo mal. A si e ao outro. Se esquece de si para pensar no outro. Se esquece de agradecer no que tem para pensar no que falta. E isso é triste, porque esse nunca vai ser feliz. Há um ditado que diz que quem não tem tudo o que quer deve amar tudo o que tem, porque aquilo que você tem é seu. Vamos ficar com isso sobre ser mais. Segundo, eu peguei uma palavrinha do Leon Denis. Gosto muito do Leon Denis. E esperando que Deus grite, não ouvimos quando Ele sussurra. Ele não vai falar para você, Rogério: faça isso, vai. Ele não vai falar. A gente esperando que Deus se apresente, faça as grandes coisas, a gente não ouve quando Ele sussurra. E Ele sussurra o tempo todo. Querem ver? Quando você toma uma iniciativa, seja ela qual for, o seu mundo parece que se transforma. Você se sente mais confiante para fazer o que antes não tinha coragem. Novas possibilidades se abrem e, de repente, aquele lugar que você sempre quis ir já não fica mais tão longe.
vida fica mais clara, ganha mais sentido. E descobrir agora é uma palavra constante no seu dia a dia. Você descobre que o seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava. E que a palavra cuidado faz muito mais sentido quando você a transpõe para outras pessoas. Descobre que cuidar de si é a melhor forma de continuar cuidando das pessoas que você ama. Descobre também que se dar valor é, antes de tudo, dar valor à vida. E quando você se conhece e acredita no seu potencial, os sonhos que antes pareciam inalcançáveis podem se tornar surpreendentemente reais. De repente, você olha para trás e nem acredita que conseguiu realizar tanta coisa. Então descobre o melhor de tudo. Realizar seus sonhos não começa por coisas confortáveis, não começa pelos outros. Começa por um ponto dentro de você. Um ponto dentro de você. Dentro de você. Quantas coisas foram faladas de mim? Quantas? Foi falado sobre iniciativa, foi falado sobre transformações, foi falado sobre confiança, sucesso, sentido da vida, descobertas, cuidar de si, dos outros, dar valor a si, aos outros. Foi falado em potencial, foi falado em sonhos distantes, mas que puderam ser realizações. E tudo isso começou num ponto. A pergunta é: que ponto é esse, senão a centelha divina que habita cada um de nós? Nós temos uma centelha divina. Criados à imagem e semelhança do Criador, nós temos uma essência espiritual. E essa essência espiritual, ela está aqui dentro. Ela precisa ser cultivada, você precisa se lembrar dela, acreditar nela, chamar por ela. E não é à toa, Rogério, que ele não precisa gritar, porque ele está aqui dentro. Então ele fala baixinho com você, ele te conduz. Em seguida, Leon Denis falou uma coisa maravilhosa. Ele disse: o céu não está longe de nós, portanto, mas conosco. Olha que coisa fantástica. O céu é o universo. A casa do Pai tem muitas moradas, e esta é uma das moradas da casa do Pai. Então esta faz parte do universo e, consequentemente, do céu. O céu não é um negócio que está lá em cima daquela nuvem, virando a esquina, aqui no Bangladesh, na Patagônia. O céu está com a gente. Por quê? Porque nós fazemos parte do universo onde Deus está. E mesmo se assim não fosse, Ele está aqui. Por isso, basta que Ele sussurre para nós. Só que, mesmo o céu estando conosco, obrigado, eu não vou usar, pode segurar, obrigado. Mesmo o céu não estando conosco e Deus sendo a centelha que nos habita, prestem atenção nisso. Ele não age por nós. Não se iludam. Deus não age por nós, porque se Ele agisse, eu poderia ficar dormindo aqui na minha reencarnação o tempo todo. Ele estaria agindo por mim. Deus não vai naquela lista que você faz para conseguir um emprego para aquela empresa. Deus não faz isso. Deus, deixa eu olhar bem ali para o fundo. Deus não tira 10 na prova de matemática no seu lugar.
Não é? Deus não tira 10. Deus não quebra as garrafas de bebida para você acabar com o seu vício. Deus não age por você. Ele pode agir para você. Deus não age por você. Ele não age por você. O que Deus faz? Deus age em você. É outra história. 1000 vezes melhor. Porque Ele não está fazendo um serviço, mas Ele está agindo dentro de você. Ele te dá força e credibilidade e confiança para você conquistar o emprego que você quer. Ele abre a sua cabeça para você tirar 10 em matemática. Ele te dá força para você largar do vício. Mas Ele não age por você. Há um pensamento no site da Palavra Espírita que é uma coisa linda. Vale a pena a gente não esquecer isso. Todas as qualidades jazem em germe dentro de nós. Nós não somos o que estamos. Somos muito mais. Não é grandioso isso? Saber que tudo já está dentro de nós, nos pertence e apenas precisamos tomar posse. E o artífice do homem novo seremos nós mesmos. Somos, isso que é fantástico. Somos a semente e somos o jardineiro. Em cada um. A semente jaz dentro de um vidrinho ali. Ela pode fecundar, ela pode gerar a árvore que vai dar os frutos, mas ela não pode sozinha ir para a terra. Do lado de cá tem um jardineiro habilidoso, capaz de arar a terra, de cuidar e plantar a semente. Mas se ele não tiver a semente, ele não vai poder fazer absolutamente nada. Aproximar semente de jardineiro nem sempre é fácil. Mas Deus colocou isso dentro de nós. Nós somos o jardineiro. Nós temos a competência e nós temos a semente. Então, com certeza, nós podemos florir o amanhã. É isso que esse pensamento quer dizer. E por último, e onde nós vamos gastar mais tempo, é o seguinte: quando não nos esquecemos das coisas, das pessoas, elas fazem parte de nós para sempre. Elas nos marcam. Dizem que uma pessoa somente morre quando a gente não lembra mais dela. Meus pais já se foram, mas estão absolutamente vivos. Vivos. Minha mãe gostava muito de comer. Eu tenho que puxar. E às vezes eu comendo alguma coisa, eu me lembro dela com o prazer de comer aquela comida. E eu sinto que ela está na mesa comigo. Meu pai adorava cinema. E ele botou isso na minha cabeça. E eu assisti filmes antigos com ele. Se eu falar alguns atores aqui, essa juventude não vai lembrar. É o Flynn, Clark Gable. Quer dizer, esses caras não existem mais para a meninada de hoje. Mas eu curto isso com intensidade. E eis que descubro um sebo de filmes antigos em São Paulo. Descobri no site, mandei vir 10. Aí faltaram mais 10. Mais 10. E minha esposa perguntou: quanto custou isso aqui? Não, é sebo, bem, é baratinho, é baratinho. E agora estou com uma lista de mais. Ela não sabe ainda, mas entende? Mas eu vou mandar vir.
Porque eu tenho a sensação de que, como esses filmes ele gostava, na hora que eu assisto, eu sinto que ele está perto de mim assistindo também. Então, as pessoas somente morrem quando a gente não lembra delas. Por quê? Porque elas nos marcaram. Eu recebi um dia, faz um certo tempo, um PowerPoint pela internet. Nunca usei, mas TNTT eu vou lá, escuto, vejo, porque ele me emociona muito. Quem sabe ele me emocione hoje, eu vou pedir desculpa, vai precisar baixar um pouquinho. Esse PowerPoint é a marca. Eu vou ler a história. Aumenta um pouquinho só mais. Deu. Vamos lá. Quando eu era pequeno, meu pai comprou um telefone. Eu ficava encantado. Afinal, saíam vozes de lá. Se falava com pessoas de longe. Com o tempo, eu aprendi a apertar números. E havia um de onde se ouvia informações. Um dia, minha mãe não estava em casa, né? E eu dei uma martelada no dedo. E no desespero, sem que houvesse alguém para me ajudar, lembrei de discar aquele número. Do outro lado da linha, uma voz disse informações, e chorando eu contei o que havia acontecido. A voz me perguntou: você está sozinho? Eu disse que sim. Ela quis saber: está sangrando? Não estava. Então, disse ela, vai até o congelador, pega um gelo e passe no dedo. A dor vai diminuir. Eu passei e diminuiu. Daquele dia em diante, tudo que eu precisava, eu discava para informações. Ela me ajudou com as minhas dúvidas de geografia, me ensinou onde ficava Filadélfia. Ela me ajudou com os exercícios de matemática. Olha, Malu, os exercícios de matemática. Um dia, Pet, meu canário, morreu. Eu fiquei inconsolável e liguei para informações, disse chorando a ela: como uma coisa tão linda que canta acaba em um monte de penas numa gaiola. Porque a vida é tão triste, indaguei. Ela deve ter sentido a minha dor, porque acrescentou mansamente: Paul, sempre se lembre de que existem outros mundos onde a gente pode cantar também. Uma fala espírita, não há dúvida nenhuma. De alguma maneira, depois disso eu me senti melhor. No outro dia ela estava eu de novo, informações. Você sabe como se escreve exceção? Tudo isso aconteceu na minha cidade natal, ao norte do Pacífico. Quando eu tinha 13 anos, nós nos mudamos para Boston. Eu sentia muita falta da minha amiga Informações. Cresci, mas sem nunca me esquecer daquela voz. Frequentemente, em momentos de dúvida, eu tentava recuperar o sentimento calmo, de segurança que eu tinha naquele tempo quando falava com ela. Entendi como ela era paciente, compreensível e gentil, ao perder tempo atendendo as ligações de um menininho. Alguns anos depois, quando eu estava indo para a faculdade, meu avião teve uma escala em Seattle. Eu teria mais ou menos meia hora entre os dois voos. Falei ao telefone com minha irmã, que morava lá, por 15 minutos. Então, sem nem mesmo sentir que estava fazendo isso, disquei o número da operadora daquela minha cidade natal e ouvi a mesma voz. Informações? Eu não tinha planejado isso, mas me peguei perguntando: você sabe como se escreve exceção? Houve uma pausa, então veio uma resposta suave: eu acho que o seu dedo já melhorou, Paul. Eu ri. Então é você mesmo, eu disse. Falei como ela era importante para mim, e ela segredou que não tinha filhos e que esperava as minhas ligações. Você também era importante para mim, disse ela finalmente.
Perguntei se poderia visitá-la quando fosse encontrar a minha irmã. É claro, ela respondeu. Venha até aqui e chame a Sally. 3 meses depois eu fui a Seattle. Fui lá visitar minha irmã. Quando liguei, uma voz diferente respondeu: informações. Eu pedi para chamar a Sally. Você é amigo dela? A voz perguntou. Sou um velho amigo, meu nome é Paul. Eu sinto muito. Mas a Sally estava trabalhando aqui apenas meio período porque ela estava doente e infelizmente ela morreu há 5 semanas. E antes que eu pudesse desligar, a voz perguntou: espere um pouco. Você disse que seu nome é Paul? Sim, respondi. E a voz me falou: a Sally me deixou uma mensagem. Ela escreveu e pediu para eu guardar caso ligasse. Eu vou ler para você. E a mensagem dizia: diga a ele que eu ainda acredito que existem outros mundos onde a gente pode cantar também. Ele vai entender. Eu agradeci e desliguei. Eu entendi. Nunca subestime a marca que você deixa nas pessoas. Nunca. O André Luiz, pode acender a luz. O André Luiz, ele disse: a receita de vida melhor será sempre melhorarmos através da melhora que venhamos a realizar pelos outros. Quer melhorar? Quer. Melhore os outros. Você marca os outros marcam você. Quer crescer? Faça crescer os outros. Essa marca vai ficar sempre. Não é? Isso é o que cria as nossas marcas. O fazer e o receber no caminho da vida. E você? Quais são as suas marcas? Vamos imaginar a linha do tempo. Todo mundo diz isso. Todo mundo diz isso. E eu sei que isso é uma verdade. Mas eu vou estabelecer hoje uma dúvida razoável. Todo mundo diz: o futuro não chegou, o passado já passou, viva o presente. É verdade? Veja, eu vou instalar meu dedo no microfone. Já é passado. Ué, se o futuro não chegou, se o passado já passou, e você não consegue segurar o presente, por quê? Porque o tempo flui e passa. Como é que faz? Dá para represar o presente? Não dá. Então o que você tem? Você tem o futuro? Não. Ele não chegou. Vou soprar. Já é passado. Você tem o presente? Não. Já passou. O que você tem, na verdade, é o passado. Existe um poeta, Mário Quintana, ele fez um trocadilho e disse: o passado está sempre presente. E é verdade. Por quê? O passado está sempre presente porque está na sua cabeça, está na sua história, está na sua vida. Basta que você se lembre dele. E ele fica sendo o quê? Um presente naquele exato momento. Sabe, o Espiritismo, ele responde muitas questões que outras filosofias e religiões não respondem, sabe? Quem somos, de onde vamos, de onde viemos, por que estamos aqui e tudo mais. Uma delas, essa daqui, ó. Quem somos? Eu posso hoje, nesse papo que a gente está tendo, dizer com imensa certeza o seguinte: quem somos? Somos o que fomos.
somos a nossa história de vida. Somos a bagagem que trouxemos, essa mochila invisível. Na verdade, nós somos uma personalíssima colcha de retalhos. Retalhos do quê? De marcas. Marcas que carregamos na vida. Marcas que nos deixaram na vida. Nós somos uma colcha de retalhos. Uma imensa colcha de retalhos. Retalhos do quê? Retalhos de rostos, coisas, retalhos de sentimentos, de vitórias e derrotas, retalhos de conquistas que tivemos, de grandes decepções, de coisas que nos fizeram de mal e de coisas que fizemos para os outros também de mal. Somos uma imensa colcha de retalhos e cada um aqui é uma colcha de retalho individual e personalíssima. Você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. Os seus retalhos são seus e caracterizam você. Só que apesar disso, nós temos retalhos comuns. Torcemos pelo mesmo time. Descobrimos isso hoje, né? Torcemos pelo mesmo time. Ficamos envergonhados com o 7-1. Não é? Talvez tenhamos feito o mesmo vestibular. Você para uma coisa, eu para outra. A gente não se encontrou, mas a gente se lembra que no ano tal prestou vestibular. Nós temos muitos retalhos que são comuns. Temos a nossa individualidade, mas temos coisas idênticas que nos aproximam. Tem um retalhozinho aqui, esse verdinho que apareceu aí, que eu tenho certeza absoluta que todos nós temos. E esse retalho é isto aqui, ó. A Casa Esperança. Podemos fechar os olhos. Fechar os olhos. E a gente vai sentir praticamente de forma igual esta casa, todos nós. A gente chega, o portão está lá, quase sempre nossa presidente, secretária da USE e diretora dos eventos da Baixada, que a Fátima, está quase sempre na chegada, assim como você quase sempre está na saída, como se dissesse bem-vindo e obrigado por ter vindo. Aí você chega e olha para a esquerda e fala: pô, hoje tem pizza, caramba, que legal, olha a cozinha lá. Hoje então é beijinho, não é? Aquilo que você falou de você, mas cuidado com a música, que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais beijei ninguém. Você fez isso, nunca mais beijou ninguém. Então o que eu quero dizer é que você olha para o lado e você vê que não tem a pizza, ou tem. Aí você entra um pouco e você vai nesse caminho maravilhoso. Nesse caminho que de noite tem essa luz difusa, que brilha, que ilumina a folhagem, que ilumina as flores. E a primeira coisa que a gente vê, esse retalho todos nós temos. E a primeira coisa que você vê, né, é o nosso amanhã. É o nosso amanhã. É onde acontece a evangelização infanto-juvenil. Cícero, Vera, Carol, que fazem as coisas acontecerem. Mas essa estrada tem uma bifurcação. E aí tem uma viradinha para a direita e a gente cai aonde? Na biblioteca.
A biblioteca não é biblioteca, é biblioteca, videoteca. E pode ter 200 pessoas lá dentro. Todo mundo falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E ela lá, consultando as fichas. Cadê não sei o quê? Está ali. Cadê não sei o quê? Está ali, a Joraci, junto com a Elisete, tomando conta, nos atendendo. Eu adoro o Haroldo Dutra Dias, mas eu gosto de ouvir no carro, quando eu vou trabalhar em São Paulo. Então eu quero áudio só, áudio. E ela, sabendo disso, ela achou algumas coisas para mim. Um dia eu estava sentado no banco aqui, antes de chegar, de entrar. Ela veio e falou, olha, eu gravei para você. Só áudio do Haroldo Dutra Dias. E no final, eu pus umas músicas gostosas de ouvir. Eu tenho esse detalhe. Duvido, outros podem ter, mas eu tenho esse detalhe. É um detalhinho a mais. E aí você vem caminhando e chega aqui nessa entrada. Essa entrada parece um átrio. As pessoas sentam, conversam entre si, batem papo, etc e tal. E aqui você vindo, você vai aparecer, você vai cair aonde? No atendimento fraterno do João. E virando à esquerda, você cai no atendimento fraterno do Gino. Mas é aqui, neste salão, que a Casa Esperança se faz. Eu nunca entrei lá no fundo. Mas quando eu entrei aqui pela primeira vez na sala Barçanufo, sala de fluidoterapia, eu tive um choque, mas um choque prazeroso, fantástico. Aquela penumbra, aquelas pessoas parecendo seres espectrais em pé, em silêncio. Aquela cadeira, parece que aquela cadeira me chamava, eu fui em direção a ela. Num só determinado momento, todo mundo começou a dar passes iguais. E a gente sente que os fluidos rodam ali dentro. E a gente se eleva. Saindo de lá, a gente está aqui. Eu disse que é aqui que a Casa Esperança se faz. Por aqui passam palestrantes. Palestrante é moleza. O que o palestrante faz? Eu fiz uma colagem hoje. Peguei uma coisa, duas coisas, três coisas. Eu já fiz palestras aqui, onde eu vou e faço um recorte da doutrina. Eu pego um negocinho, faço um recorte. Quem suporta a casa? Quem faz a palavra rodar? A palavra espírita e doutrina não é isso. Esta casa tem 2 pilares. Que é o Gino e o João. São eles que fazem as coisas ter começo, meio e fim. O Gino, esse ano falando sobre o céu e o inferno, o João também já elegeu uma temática. E por mais que você diga, obrigado que você me ensinou, eles falam, não, estudamos juntos. Pode ser que estudemos juntos, mas depois que você nos ensinou. Porque naquele primeiro momento em que você vem aqui com o livro, e o João vem aqui com o livro e diz, está aqui, e lê, ensina a todos nós. E nós temos vontade do quê? Vontade de ler aquilo que eles disseram que leram. Então aí a gente estuda junto, mas no começo não. São retalhos. Como é retalho também, por exemplo, o Rogério, que chega cedo, que ajuda aqui, que mexe, que vê lá dentro como é que as coisas estão chegando. Mas esta casa tem uma cabeça branca que paira.
que chega cedo como todo mundo, que chega cedo, que vai embora quando todo mundo vai embora, que não pode ver ninguém em pé quando tudo está cheio, ele quer pôr a cadeira para todo mundo estar confortável e sentado, que quando as crianças param lá fora, ele mas com calma, porque criança é anjo, mas quando falam aqui dentro ele ou quando toca um celular. E por fim, além de deixar isso aqui com mensagens para nós, ele organiza a fila do passe, coisa que nem sempre a gente vê por aí, que é o seu João, que faz todo esse lado operacional da casa, sem o que ela não seria possível. Quem não tem esse retalho todo? Nós temos esse retalho na nossa colcha individual de retalhos. E por isso é que nós nos irmanamos. Nós nos diferenciamos por conta dos outros retalhos, mas por conta desse e de alguns outros, mas principalmente desse, nós nos reconhecemos como irmãos dentro da casa Esperança. No fundo, a casa em nós somos um. Já ouvi esse negócio em algum lugar. Então, no começo, eu havia dito, eu falei sobre sentir a vontade de ser mais. Sentir a centelha que nos habita. Sentir as marcas que a vida nos traz, nossos retalhos. A Casa Esperança, há 17 anos, é um espaço de fé que faz isso acontecer a todos nós. Normalmente, quando se faz palestra, um fala aqui em cima, um monte escuta embaixo. Hoje, apesar desse joelho, vou descer e vou perguntar. Quem sente que aqui na Casa Esperança ela faz força e a gente consegue ser mais? Pode levantar o braço. Fale para mim. Transforma a gente. A gente chega de um jeito e de repente é de outro. Como o Silvio Santos joga aviãozinho para lá e para cá. Quem levantou o braço aqui? Você só olhou para frente. Você levantou o braço? Você levantou o braço? Você sente isso? Sim, a gente sai mais leve. Muito mais. E a centelha? E a centelha divina que está dentro de nós? Dá para perceber que ela fica viva e acesa quando você vem aqui? Você sente isso, festoso? Isso é muito bom, a gente sempre tem uma expectativa de vir. É algo especial, esperando. Também sinto isso. O que vai estar acontecendo lá? E você quer vir? Quem mais levantou o braço? Então eu vou fazer a última pergunta. Sentir as marcas que a vida nos traz. Quem de fato, reconhece, entende, sabe, percebe que a Casa Esperança é um retalho na sua colcha pessoal de vida? Levante o braço. Todos levantaram, minha querida presidente. Não presidenta, presidenta é aquela outra. Entendeu, presidente? Agora, você sabe por quê? Eu vou dizer. Porque a Casa Esperança não é só tijolo. A Casa
Casa Esperança não é só folhagem, palestras. A Casa Esperança, ela transcendeu isso tudo. Entendeu, Gil? Ela transcendeu isso tudo. E ela se tornou um ser. Ela tem personalidade. A palavra personalidade vem de persona, do latim, que significa pessoa. A Casa Esperança, como eu disse, nós e ela somos um. Nós, obviamente, que nem uma esponja, absorvemos o que a casa nos dá. Mas em compensação nós damos para ela todo esse carinho que vocês fizeram ao levantar as mãos. Somos um. Ela faz parte do nosso retalho. E nós fazemos parte do retalho dela. Ela se personificou em algo além de si mesma. Quando uma persona, quando um ser faz aniversário, a gente reza, a gente joga as mãos fluídos. Mas no mundo ocidental, quando uma pessoa faz aniversário, a gente canta. Então comigo, para casa, a uma só voz: parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bom. Eu quero terminar dizendo o seguinte, vou ficar com essa frase: muitos anos de vida, muitos anos de vida. Eu sou pretensioso. Nesse caso devo ser. Eu não quero que faça 17 anos, 27. Eu quero que a casa faça sempre 17 anos. Porque eu tenho uma esperança muito grande de poder voltar nesse período. E se eu conseguir voltar, eu adoraria, mesmo sem saber, estar sentado aqui, de novo, na Casa Esperança, fazendo com que ela fizesse parte dos retalhos da minha nova vida. Talvez do lado de muitas pessoas aqui. Talvez ouvindo o Gino, que podia ser, não sei se ia chamar Gino, podia se chamar Jorginho. Ou Maria João, ou Joana, que era Joãozinho. Gente, é perigoso. Aí, estou vendo minha neta ali, da matemática. Estou vendo a minha neta. Pode ser que eu seja o neto dela. Não importa. Nós estaremos aqui, fazendo exatamente isso que estamos fazendo hoje. Porque o que a Casa Esperança faz, e ela deve continuar fazendo, é receber de braços abertos todas as pessoas que a procuram na busca de serem melhores, acenderem a centelha viva de Deus dentro de vocês. O que a Casa Esperança faz é dar condições para que todos sejam mais e evoluam em direção ao Criador. Eu acho que era isso. Muito obrigado, Senhor, por dar-me forças para falar e a felicidade de ser ouvido. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado.